Então você pode sentar, você que está em casa, senta. E vamos estar ministrando um pouco da palavra essa noite. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Então eu queria mais uma vez, falar para você que está aí nos ouvindo através da 105.9, graça e paz do Senhor Jesus. Você está hoje ouvindo o culto da Igreja Família Valorizo, sendo transmitido aí pela 105.9. Queremos agradecer aí ao Sivaldo Oliveira, por ter nos dado essa oportunidade de estar transmitindo o culto essa noite. E eu sei de uma coisa, mesmo que a gente não esteja se vendo fisicamente, mas existe um Deus onipresente que está sondando o teu coração e desejando que você o deseje para que Ele possa ter esse tempo de comunhão com você essa noite, através da rádio, de você que está nos assistindo aqui pela página do nosso Facebook. E você pode nos assistir pela página do Facebook, Família Eu Valorizo, de terça a domingo, a partir das 20 horas. Nas quartas-feiras à tarde, nós temos uma live Kids, uma live para criança, para o teu filho também poder estar sendo ministrado pela palavra. E nós temos trabalhado para alcançar a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu casamento, para que você se mantenha conservado naquilo que a palavra diz, pois nós sabemos que a palavra, ela tem o poder de nos conservar em fé, em amor, considerando o poder de Deus, para que a gente possa atravessar as tempestades e exaltar ao Senhor em todo o tempo, pois é isso que a Bíblia diz. O salmista já tinha isso no seu coração, Eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. O Abacuque disse, ainda que não haja fruto na videira, não haja gado no curral, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então os homens de Deus, eles tinham essa tônica no seu coração, de exaltar, de adorar, de engrandecer ao Senhor em todo o tempo, querido. E nós sabemos que o que vai nos levar a isso é a compreensão daquilo que foi feito por nós, daquilo que é um direito nosso e de como nós termos a oportunidade de desfrutar disso. Não é só saber que Jesus morreu, não é só saber que Ele foi para aquela cruz. Eu acredito que a humanidade, praticamente num todo, sabe que Jesus foi para aquela cruz e morreu pela humanidade. As pessoas encenam, fazem peça. Na sexta-feira, considerada Sexta-feira da Paixão, a gente pode ver nos meios de comunicação, em todos os lugares, as pessoas fazendo procissão, fazendo cortejo, fazendo caminhada, fazendo tudo isso, mas sem um entendimento daquilo que aconteceu. E é por isso que quando nós celebramos a ceia como uma ordenança do Senhor, para despertar com relação não só à morte dele e ressurreição, mas do que isso trouxe como benefício para a nossa vida principalmente. Não é somente uma celebração para a gente cumprir, um ritual religioso, não. Mas é uma celebração que traz à nossa memória, como já o escritor de Lamentações dizia, traz à memória aquilo que nos dá esperança. E celebrar a ceia também é isso. É a gente a cada dia celebrar algo que a gente vai ficando mais consciente. Rapaz, Ele morreu por mim, Ele ressuscitou para cumprir todas as coisas, então já está feito. Ele me deu a condição de ter a vida eterna, me resgatou de toda maldição, me deu autoridade, me lavou com o sangue de Jesus. Ou seja, a ceia traz para nós uma abrangência tão grande, que a gente precisa a cada dia ter consciência de cada ponto desse, para que vivamos uma vida a cada dia seguros no Senhor, sem medo dos obstáculos que se levantam no dia a dia, ou voltando rápido para a vontade de Deus, quando o medo vai querer bater na nossa porta, porque Ele vai querer. Mas aquilo que Jesus fez nos garante, queridos, coisas que podem nos levar a se alegrar, mesmo em tempos de pressão, de pandemia, de doença, de escassez, de qualquer situação, dependendo da consciência que a gente vá tendo dessas verdades.
E essa noite eu queria mostrar para você algo que nos levará a desfrutar dessas verdades. Não é só saber, não é só ter convicção, mas é estar decidido a viver uma vida por Ele, né? Na verdade, a Bíblia mostra que Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. E nós sabemos que num tempo como esse, principalmente, o diabo tem levantado N argumentos se aproveitando dessas situações para parar os cristãos, para entristecer os filhos de Deus, para fechar a boca deles, para como que imobilizar as suas ações com relação àquilo que a palavra diz. E essas coisas, elas são as que impedem de Deus se manifestar ao nosso favor como Ele deseja. É interessante porque se a gente for para a palavra, a gente vai ver que o diabo não tem condição, não tem poder para impedir de que Deus faça aquilo que Ele disse para a nossa vida. Só que ele vai tentar o Filho de Deus a andar fora daquilo que Deus disse, porque a atitude errada do Filho de Deus é quem promove a legalidade que o diabo precisa para privar o Filho de Deus daquilo que Deus já deu para ele. É por isso que a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo, porque se nós dermos lugar ao diabo, ele vai nos deixar privado do que já é nosso. Mas não pelo seu próprio poder, mas pela nossa atitude que paralisa o mover de Deus ao nosso favor. E é por isso que quando um filho de Deus anda na obediência, o diabo não consegue, querido, impedir de que Deus cumpra na vida dele aquilo que Deus já estabeleceu. Por mais impossível que pareça, por mais complicado que pareça, por mais improvável que pareça, o diabo não consegue impedir, querido. Quando ele encontra um filho de Deus que está disposto a obedecer ao Senhor em todo o tempo. Eu estava vindo para cá, né, e esse texto saltou no meu coração, na verdade, quando eu estava trocando de roupa. Em Filipenses, capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus, né, ele foi obediente, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. E na hora que esse texto saltou no meu coração, eu fiquei pensando, poxa vida, que nível alto de obediência, né? Foi obediente até a morte e morte de cruz. Já parou para pensar um pai chegar para o filho e dizer, meu filho, você vai ter que morrer. Você vai caminhar para a morte. Vai trilhar um caminho até chegar na morte. E o filho decidir se humilhar a si mesmo, tendo uma vontade própria, né? Porque Jesus deixa bem claro que ele disse, eu estou aqui não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E Jesus seguiu os passos de obediência até a morte, querido. E ainda na hora da morte, Jesus disse, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Aí uma boa parte das pessoas ainda pensam que era o cálice da cruz, o cálice... Não, era o cálice da separação de Deus. Ele disse, olha, se possível for, em outras palavras, ele disse, não deixe que eu me separe do Senhor, mas todavia seja feita a sua vontade, e não a minha. Então, querido, foi um nível de obediência muito alto. Hoje a gente... também pelo fato de estar aprendendo, quando a gente vai nos examinando a nós mesmos, né? Nós vamos percebendo que em muitas áreas da nossa vida, o nosso nível de obediência ao Senhor, ele ainda é num nível muito raso. E isso nos priva, não deixa Deus com raiva, não é isso, mas isso só nos priva daquilo que Deus tem para nós. Porque eu estava vendo, né, e algumas coisas vieram, eu sei que eu vou abrir um versículo aqui, ou dois ainda, mas eu estava vendo, né, tanto Sadraque, Mesaque e Abednego, a Bíblia diz que eles, diante daquela fornalha de fogo ardente, a Bíblia diz que a palavra do rei foi, se você não se dobrar é jogado, e ele disse, rei, nós não vamos nos dobrar a ninguém, a não ser ao nosso Deus. Então esquenta a fornalha 7 vezes mais. E foi lançada outra proposta, ou você se dobra ou vai para a fornalha. Eles disseram, o Deus de quem nós somos e a quem nós servimos nos livrará. E ainda que Ele não nos livre, nós não nos dobramos à sua estátua. Meu irmão, é um nível de obediência alto, querido. É você estar diante de uma ameaça de morte e você dizer, mas eu não nego o Senhor. Eu não murmuro.
eu não vou reclamar. Eu não vou dizer que é porque Deus quer, porque é isso. Não, eu vou dizer que Deus é bom, morrendo e dizendo Deus é bom. Estou morrendo, mas Deus é bom. Estou morrendo, mas Deus é fiel. Olha para aí. E a Bíblia diz que esse nível de obediência, né, manifestou um nível de promover um nível de manifestação altíssimo, querido. Onde eles estavam dentro do fogo, esquentado a fornalha 7 vezes mais, né? Algumas pessoas dizem, alguns historiadores dizem que eram como fornalhas de fundição, daquela que as pessoas esquentam para derreter o ferro. E eles lá andando dentro da fornalha, para lá e para cá, saíram de dentro da fornalha sem nenhum cheiro de fumaça na sua roupa. Meu irmão, foi um nível de manifestação muito alto, querido. Mas esse nível de manifestação, o que ativou esse nível de manifestação? Foi o nível de obediência àquilo que eles já tinham da palavra, querido. Porque o nível de obediência manifesta um nível de manifestação, irmão. E nós muitas vezes esperamos uma manifestação de Deus no nível maior, até no nível que a gente às vezes deseja na nossa vida. Mas o nosso nível de obediência, como está? Porque o nível de obediência vai manifestar o nível de mover de Deus ao nosso favor. A Bíblia diz que porque Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz, Deus o exaltou soberanamente, querido, acima de todo nome, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Mas antes da exaltação, antes da manifestação, houve a obediência, irmão. E a gente sabe que se nós não entendermos isso, nós vamos ver toda a mesa posta, rapaz, a cura, a proteção, a direção, a provisão, mas eu desejo tanto isso. Mas o nível de obediência manifesta as coisas, querido. Porque não é só ter convicção nas verdades que já estão estabelecidas, mas é andar em uma vida de obediência que manifeste automaticamente aquilo que já é um direito nosso. Eu sempre disse isso, nunca vou parar de dizer pela palavra. Nós não estamos na igreja lutando para ver se Deus nos abençoa. Nós não estamos na igreja lutando para ver se Deus nos dá uma bênção, se Ele nos cura, se Ele nos guarda. Não, querido, a Bíblia diz que Jesus já morreu para isso tudo. Agora, o que manifesta isso tudo é a obediência à palavra, irmão. É por isso que nós, a cada dia, precisamos ter uma consciência tão grande do quanto nós devemos estar dispostos a obedecer a Deus. E daqui a pouquinho eu vou falar nesse campo de obediência, que nós a cada dia possamos descansar, querido. Porque quando nós agimos da maneira certa, naturalmente falando, nós vamos descansar, irmão. Porque nós sabemos, rapaz, eu estou certo, então se eu estou certo, eu não vou nem esquentar a cabeça, rapaz, eu vou descansar, porque eu não vou perder o meu direito estando certo. E sabendo a maneira certa de agir, é claro. Mas eu posso te dizer uma coisa, querido, muitos filhos de Deus num tempo como esse, não têm conseguido descansar, porque fica aquela insegurança. Querido, eu posso te dizer uma coisa, a desobediência, ela vai nos deixar inseguro mesmo. Porque eu sei que você sabe, que a gente sabe, que Deus sabe, né? Que às vezes a gente erra em algo, e mesmo a gente dizendo, Senhor, me perdoe, eu sei que eu estou errado, eu reconheço, me perdoe. A gente ainda fica inseguro para orar, fica inseguro dizendo, rapaz, se aparecer um demônio, e ele vier dizer, você errou ontem, você vai, mas eu já pedi perdão ontem na hora, já me arrependi, mas ainda fica aquela insegurança. Então, viver de uma forma fora daquilo que a gente já sabe, é claro, pode nos deixar em uma vida insegura, querido. E Deus não nos quer inseguro, irmão. Deus nos quer seguros, querido. Que a cada dia existe um Deus e Pai que está agindo ao nosso favor. Mas para isso nós precisamos ter atitudes, irmão, de obediência ao Senhor, entendendo, né, que a nossa carne, o diabo vai trazer argumento, o mundo vai levantar-se para querer dizer, somente tu tem que andar assim, somente tu tem que fazer assim, somente tu tem que agir assim. E a gente derrubar essas fortalezas e dizer, rapaz,
Se for só eu, então vai ter que ser só eu mesmo. Não tem importância se ninguém não quer andar dessa forma. Eu mesmo decido e quero. E nós precisamos, querido, tomar uma posição a cada dia nisso. Porque nós estamos caminhando, irmão, para uma eternidade, né, para aquele glorioso dia de nos encontrarmos com o Senhor. E eu fico pensando nisso. Se eu não estou tendo atitudes que traz a manifestação daquilo que a palavra diz para a minha vida aqui, o que pode me levar a pensar que naquele dia eu vou estar diante do Senhor? E a gente precisa pensar nisso, irmão, porque a gente está celebrando a vitória de Jesus por nós, querido. Ele já nos resgatou da maldição, já nos carimbou com o Espírito Santo, já nos deu a autoridade desse nome que está acima de todo nome, já deixou disponível todo suprimento para a nossa vida, toda proteção para a nossa vida, mas o que ativa a manifestação é a obediência, irmão. É a disposição de dizer, Senhor, eu vou obedecer a sua palavra, mesmo que eu não esteja vendo tudo claro, mas eu vou obedecer a tua palavra. Isso move Deus, querido. Aleluia. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gálatas. Oh, aleluia. Aleluia. Rapaz, você não sabe como eu estou aqui. Meu Deus. Eu acredito que desses dias que eu fiquei em casa, querido, eu só perdi o culto de quinta-feira. Foi quinta? Quinta-feira. Foi quinta-feira. Porque eu fui convidado para fazer uma live com outro pastor conhecido meu no Instagram, né? Que todo mundo está no Instagram, a gente está no Facebook. E o senhor não falou nada comigo com relação a estar no Instagram, então a gente fica no Facebook mesmo. Mas somente nessa quinta-feira, né? Que o diácono Valmir ministrou aqui. Foi quinta ou sexta? Sexta. Quinta-feira. Não, sexta-feira. Foi sexta. Foi sexta. Que ele ministrou sobre a oração aqui. Depois eu ainda ouvi um pouco. Foi sexta. Mas todos os dias, querido. Todas as pessoas que passaram ministrando aqui. Todas as pessoas que passaram abrindo os cultos aqui. Eu assisti todos. Recebi de todos. Vi algumas coisas que ainda tem que ver isso, tem que ver aquilo, que eu fico olhando tudo também. Mas eu estava recebendo tudo lá, com certeza. E sei que os pregadores estão se levantando. Eu estava em casa dizendo, meu Deus, vou ter que aprender a tocar algum instrumento, porque já tem pregador demais. Aleluia. Mas vamos lá. Gálatas capítulo 2 e o versículo 20. Aleluia. E eu queria dizer uma coisa aqui antes de ler, eu não posso deixar, senão pode ser que eu esqueça. A partir de hoje, se você deseja vir para o culto, tá bem? Se você que está nos assistindo deseja vir para o culto, você vai pegar o número do meu WhatsApp, é 9421-8453. 9421-8453, esse é o número do meu WhatsApp. Você vai mandar uma mensagem, pastor, eu quero ir para o culto. A gente vai começar a agendar você, escalar você para estar vindo para os cultos aqui, independente de que você sirva ou não. Então, a partir de hoje, todos os dias, né, claro, vai ter pessoas aqui, como tem, a gente está no número, dentro daquilo que foi estabelecido, mas nós cremos que nessa próxima semana, ou nesses próximos 15 dias, nós vamos ter condição de ter um número maior de pessoas na igreja já, e você vai mandar a sua mensagem para mim, manda para mim, que a gente vai, eu vou notar todo mundo, manda o número e o nome, pastor fulano de tal, quero ir para a igreja, pronto. Vou agendar o teu número, a gente vai entrar em contato de volta com você, e vai ver os dias da semana que você pode vir, vai lhe passar o horário, e você vai poder estar aqui também cultuando, nesse número limitado que a gente tem aqui, ou quando o número for aumentando, porque nós cremos que o número vai aumentar nesses dias aí. Amém, queridos? Glória a Deus. Então não perde isso não, vai ficar gravado aqui, para você poder estar conosco aqui também. Aleluia. Então vamos lá. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Essa declaração do apóstolo Paulo, ela foi esses dois textos que eu vou estar lendo aqui, que subiu ao meu coração, e a gente vai estar comentando sobre eles. E ele diz assim: estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu,
mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne ou no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia, aleluia. Esse texto, esse versículo aqui, querido, ele está dentro de um contexto onde Paulo começa a trazer para os Gálatas, né, uma consciência maior de lei e graça também. De que uma pessoa que está na graça, ela não precisa fazer rituais, né, fazer coisas para agradar a Deus, no sentido de que o que agrada a Deus é ela fazer coisas, mas é ela ser uma nova criatura e andar como tal, não mais segundo a carne, mas agora segundo o Espírito, né? Porque ele mostra que se a vida de Deus está em nós, devemos andar segundo essa vida. Mas aqui no capítulo 2, no versículo 20 do capítulo 2, ele diz, olha, eu estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ou seja, Paulo tinha uma consciência de que esse amor de Deus, do ato de amor de Jesus por ele, o constrangia de uma forma que ele decidiu não viver mais a sua vontade, não viver mais para si mesmo, não viver fazendo aquilo que ele queria fazer, mas aquilo que Jesus queria que ele fizesse. De uma forma que ele disse, olha, já não sou mais eu que vivo. Eu acredito que as pessoas poderiam dizer, rapaz, eu não estou te conhecendo mais não. Não te conheço mais, porque tu nunca tivesse essas ações. Tu nunca falasse dessa maneira. Tu nunca agisse assim. Tu nunca fizesse isso dessa forma. Tu nunca reagisse a uma situação como tu reagiu agora, dessa forma. E ele disse, rapaz, agora porque não sou mais eu que vivo, mas agora é Jesus quem vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu estou vivendo na fé daquilo que ele disse. E nós sabemos que hoje, né, nós vivemos em um tempo, e é uma realidade, e quando eu digo isso, eu fui o primeiro a ser confrontado por essas verdades, de que hoje nós ainda ouvimos coisas, querido, da palavra, que mesmo ouvindo as verdades da palavra, nós não queremos deixar aquela palavra viver em nós, mas nós queremos continuar vivendo da maneira que a gente acha que é certo, da maneira que a gente deseja, da maneira que a gente quer. Isso em todo o tempo. Nós sabemos sim que tem um grupo maior, né, que quando é afrontado, é injustiçado, é enraivecido, ele quer se posicionar e querer andar tudo totalmente fora daquilo que ele sabe, e quer viver mais ele do que Cristo nele. E nós não fomos chamados para viver mais nós mesmos, irmão. Porque a Bíblia diz que agora ele habita em nós, porque levou sobre ele a nossa morte, a nossa maldição, a nossa eternidade separada de Deus, para nos dar uma eternidade ligadas, conectadas, envolvidas completamente com Deus, querido. E é por isso que num tempo como esse, a gente vê muitos filhos de Deus, né, vivendo de uma forma que muitos até podem estar pensando que conseguem viver uma vida sem igreja. Não, pastor, mas eu sou a igreja. Nós já sabemos disso, querido. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não é pelo fato de você ser igreja. Antes de ter esse negócio de pandemia aí, né, de doença, de vírus, muitas pessoas já tinham esse conceito, querido. Eu sou a igreja. Eu posso viver em casa. E eu posso te dizer uma coisa. É porque não tem muitos relatos. Mas eu acredito que uma pessoa como essa, ela nunca se sentiu tão só como ela se sentiu nesse tempo, dizendo eu sou igreja, sem ter convicção de nada, somente para ter um pretexto, para não estar debaixo de uma liderança, de não se submeter a algumas coisas, de não obedecer a algumas coisas estabelecidas pela palavra, e ela estava lá só, flutuante, e agora aconteceu um negócio desse, e ela, meu Deus, onde eu corro, onde eu recebo socorro, para onde eu vou, como é que eu faço, só, por quê? O diabo conseguiu dizer, não, tu é a igreja, rapaz, tu pode ser um independente. Querido, não existe independente em um corpo. Eu não sei se você entende isso. Minha mão tem 5 dedos, né? E esses dedos meus não conseguem se tornar independentes. Eles têm que estar conectados ao corpo, ao cabeça, ao braço, ao tronco, ao pulso, para que ele possa se movimentar bem e conseguir pegar, querido. Uma vez, eu nunca me esqueço disso, eu era criança.
Eu nasci e me criei aqui no bairro do Salgado mesmo. E aqui no final da Rua Barão subindo, né? Aí, ali nessa rua, subindo direto, tinha uma pedra bem grandona mesmo na esquina. E uma vez o pessoal, os homens que até eu conhecia, moravam vizinho da casa da minha avó e a gente conhecia, e eles decidiram quebrar aquela pedra. Era um grande lajeiro, eles foram, ajeitaram e colocaram um tiro grande demais. Rapaz, eu tenho essas lembranças porque não foi uma coisa boa, né? Eles colocaram um tiro grande demais, colocaram pneu por cima, amarraram, mas o tiro foi tão grande que, se não me engano, tinha uns 3 quebrando a pedra, e todos os 3 sofreram dano. Um fiasco de pedra voou, pegou no óculos do homem, quebrou, que deixou ele cego de um olho. O outro, a pedra voou um pedaço maior, e mesmo eles afastados, pegou no dedo de um homem lá, que ele morava até por aqui, quebrou, né? E outro foi todo salpicado. Sei que ficou aquele negócio, meu Deus, foi tipo uma tragédia. Só que depois do tempo passado, a gente começou a ver, e eu queria destacar esse homem que quebrou o dedo, foi para o médico, e o médico colocou um ferro no dedo dele, que o dedo dele ficou em pé assim, não se curvava mais, ficou o dedo em pé, né, com o ferro, e ele lá assim, com o dedo, o dedo dele ficou reto. E eu digo, poxa vida, vê, a única maneira, né, do dedo dele ficar independente, no sentido de que o dedo dele ficou imóvel, porque não ficou ligado mais a nada, quebrou e aquele dedo ficou lá. Todos os outros se movimentavam, querido. E só um dedo dele ficou lá reto, assim, com um ferro no meio, que pegava assim, saía quase perto da unha assim, e aquele dedo ficou lá, duro para sempre. Conectado, ou seja, ele estava lá no corpo, mas por ele ter sofrido um dano, ele ficou reto e não recebia nenhum comando do corpo a ponto de passar lá direto. E nesse tempo, é o que o diabo quer fazer com muitos filhos de Deus. É que mesmo alguns conectados a um corpo, o diabo quer danificar ele para que ele fique lá paralisado, sem conseguir se mover, se movimentar, receber os comandos do cabeça, para que ele possa viver uma vida se desenvolvendo como todos os outros, cumprindo o seu papel como todos os outros, porque era um dedo, mas ele ficava com dificuldade de pegar nas coisas, porque um dedo dele não dobrava. E nós precisamos entender que, quando o diabo consegue levar a pessoa a não desejar, a viver a vida de Cristo nele, não querendo fazer a sua própria vontade, mas se submetendo àquilo que a palavra diz, não é o que o pastor, não é o que o irmão o diácono prega aqui, não, querido, é a palavra de Deus, irmão. Porque a gente precisa entender uma coisa, todos nós temos isso na nossa carne, né? De dizer, rapaz, eu não quero ninguém mandando na minha vida. Todo mundo, irmão. Não tem ninguém. Eu acredito que uma boa parte das pessoas, elas não são pessoas obedientes por natureza, porque a natureza que havia em nós era uma natureza de desobediência mesmo, querido. Era uma natureza que mesmo desde pequeno o pai dizia, meu filho, não sente aí nele, ele dizia, eu sento. Rapaz, não sente aí não, eu sento. Aí o pai dava umas lapadas, o menino chorava, quando parava de chorar, vinha sentar de novo, irmão. Aquela natureza lá, essa natureza foi arrancada de nós, mas a nossa mentalidade ficou afetada por isso, irmão. E quando a gente vai renovando a nossa mente e decidindo obedecer a palavra, eu não sei se já aconteceu com você, mas aconteceu comigo. E hoje em dia ainda acontece, do diabo dizer, deixa de ser besta, rapaz. Quer dizer que o povo age assim, aí tu tem que fazer assim. Quer dizer que as pessoas vivem desse jeito, aí tu tem que viver desse jeito aqui. Você é besta, não é feito besta. Isso vem para todo mundo, irmão. Esses argumentos que o diabo levanta, para que a gente não viva mais nós mesmos, mas viva Jesus em nós, vem para todo mundo, querido. E nós precisamos estar prontos, né? Armados com um pensamento que diga, ei, Satanás, eu não vou deixar você me fazer ficar privado de nada daquilo que Deus tem para a minha vida, não. Porque o diabo não pode, mas ele nos leva a ter ações que paralisa isso.
Quem entende o que eu estou falando aqui? Não é o diabo, irmão, que diz, Deus lhe deu, vou deixar não, me dê para cá. Não, me dê, Satanás, dou não, eu não vou dar não. E a pessoa chora e diz, Senhor, faça alguma coisa. E Deus vai dizer, eu já lhe dei. O diabo não quer fazer o quê, né? Não, querido. O diabo não pode, irmão, impedir de Deus manifestar o que Ele já nos deu em Cristo. Mas o diabo pode nos levar a ter atitudes que nos prive disso. E é por isso que nós precisamos ficar atentos, alertas, ser sóbrio, vigiar, porque na verdade nós sabemos que pode ser que muita gente esteja dizendo, e a gente ouviu que Deus cura, que Deus faz isso, que Deus faz aquilo, mas cadê? A gente, Deus, tem misericórdia, faz alguma coisa, mas é aquele coração rancoroso, é aquele coração que de incredulidade, é aquele coração, qualquer coisa, se ira, bate o pé, morre lá com raiva e não libera perdão. É aquele coração que morre lá em desobediência e não obedece. É aquele coração que eu não concordo e fica lá. Como eu tenho visto em alguns dias como esse, filhos de Deus, querido, falando de autoridade, dos políticos. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, todo mundo tem vontade de falar, eu mesmo tenho. Mas eu vou te dizer uma coisa, se eu não fui chamado para falar, fui chamado para orar, eu vou fazer o quê? Senhor, o Senhor sabe que a minha carne não quer fazer isso, mas eu não obedeço a minha carne, eu oro pelo governador, eu oro pelo prefeito, eu oro pelo presidente, eu oro pelo aquele povo, eu oro pelo aquele outro, mas a minha carne não quer e o Senhor sabe, Ele diz, eu sei, meu filho. Mas você não quer fazer minha vontade? Quer, então não faça a vontade da sua carne, faça a minha vontade. Pronto, querido. E a gente precisa identificar isso, irmão, para que a gente a cada dia possa desfrutar daquilo que Deus já conquistou para nós em Cristo. A gente vê pessoas que muitas vezes não vivem bem, irmão, no casamento, porque não coloca força, irmão. Porque fica com aquele sentimento, e eu sou besta, e é só eu, e eu tenho que obedecer, e eu tenho que não sei o quê, e eu tenho que não sei o quê, e vive com esse sentimento direto, irmão. E não, a palavra diz que é para mim fazer isso, rapaz, eu vou me humilhar a mim mesmo e vou ser obediente à palavra. Eu não quero, eu estou com o diabo está sentado no meu ombro, dizendo, vai besta, vai abestalhada, vai abestalhado, vai, só tem tu que tem que fazer isso. E a pessoa dizendo, Satanás, se for só eu, vai ser só eu, porque eu decidi viver a vida de Cristo, eu não decidi viver a minha vontade. E isso não é uma coisa que a gente, que coisa tão linda, eu estou sentindo uma sensação tão boa para fazer isso. Não, querido. É nós estarmos naquela situação que a gente diz, meu Deus, eu tenho que fazer isso. E Ele vai dizer, tem. Mas Senhor, só eu. Ele diz, se for preciso, só você, é só você. Mas Senhor, é porque, não, mas é você. E é isso que nós precisamos entender, querido, para que as manifestações de Deus na nossa vida, a cada dia possam subir de nível, irmão. Porque eu posso te dizer uma coisa, a Bíblia diz que os que não entraram na terra foram os incrédulos e desobedientes, irmão. Não foram os obedientes e aqueles que creram, não, querido. Os que foram obedientes e creram entraram na terra com gigante e tudo, irmão. Mas aqueles que foram desobedientes, né? E a Bíblia diz, até quando essa má congregação murmurará contra mim, eu estou ouvindo tudo. Vem para aí. Vai acontecer do jeito que vocês estão falando com vocês. Agora com Josué e Caleb, não, vai ser diferente com eles. Vê mesmo. Então nós precisamos ver essas coisas, querido, e nos posicionar nisso, porque senão a gente vai só querer fazer a vontade da carne e dos pensamentos, enquanto a Bíblia diz que nós não devemos mais andar segundo a vontade da carne e dos pensamentos. Porque nós andávamos assim quando éramos por natureza filhos da ira. Nós não somos mais hoje, irmão. Hoje nós somos filhos do Deus Altíssimo, querido. Temos a natureza de Deus em nós, irmão. E eu fico pensando, né? Eu digo, poxa vida, nesse tempo em casa, dá para a gente ver um monte de coisas. É claro que eu fui pegando a fatia maior da melhor parte, que era a palavra que eu estava precisando, como estou precisando hoje também, e vou precisar sempre. Mas eu digo, poxa vida, as pessoas defendem tanta coisa, meu irmão. Vai para a rua, leva tapa, leva tiro, leva isso, leva aquilo, defendendo um monte de, na minha opinião, estou falando na minha opinião, um monte de besteira, querido, que eles nem entendem o que estão defendendo. E nós que vamos aprendendo, entendendo um pouco do Evangelho, precisamos defendê-lo com a nossa vida, irmão.
Ou como algumas pessoas já ouviram, né? Precisamos defender com unhas e dentes, querido. A minha vida vai ser assim, eu vou andar assim, eu vou viver assim, eu vou falar assim. Eu não sei direito, Senhor, mas o Espírito Santo está em mim e vai me ensinar e me ajudar. Rapaz, olha, tem hora que me dá vontade de fazer isso, Senhor, mas eu não vou fazer a minha vontade, eu vou fazer a sua vontade. Isso manifesta as outras coisas, irmão. Porque a Bíblia diz que depois que a gente tiver feito a vontade do Senhor, nós vamos alcançando as promessas, querido. Não é alcançar as promessas para fazer a vontade do Senhor, não, irmão. E é por isso que eu digo, eu tive a oportunidade de falar na live na sexta, e eu estava dizendo, rapaz, esse é o tempo onde o diabo tem conseguido empurrar alguns filhos de Deus para a desobediência, pensando que estão sendo obedientes, os independentes. Não, eu posso fazer minhas coisas, não preciso muito de igreja, porque eu já estou em casa mesmo. Ei, querido, deixa eu dizer uma coisa para você que está em casa, você que está ouvindo pela rádio. Não se deixe enganar, meu irmão. Fica firme naquilo que a palavra diz, querido. Não é a conversa, não é argumento de homens, né? Porque muitas vezes a gente vai ficar com aquele sentimento. Eu fui muito tratado nesses dias, irmão. De coisas que eu ficava dizendo, poxa, se eu for falar, né? Aquele pensamento do diabo dizia, se você for falar, pode ser que as pessoas digam, você está querendo puxar a sardinha para o seu lado. E às vezes me seduzia com isso e eu ficava lá, dizia, rapaz. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido, se tiver na palavra eu vou falar, irmão. Aquilo que você vai pensar, ou aquilo que você vai pensar que está em casa, vai ser um problema seu. Se tiver na palavra e você estiver disposto a obedecer, louvado seja Deus. Se você quiser pensar o que você quiser pensar, também é uma opção que você tem. Mas eu posso te dizer uma coisa, é bom pensar naquilo que a palavra diz, querido. Porque é isso que vai deixar a nossa vida a cada dia ajustada nos trilhos, que podem nos levar, irmão, a chegar aonde Deus quer. E nós sabemos que, quando Paulo estava dizendo isso, ele estava dizendo com um significado tão grande, irmão. Ele disse, olha, eu anulei a minha vida, querido. Eu estava ouvi umas ministrações de um rapaz que foi meu professor no REM, na escola de ministros, que ele se formou em medicina e começou a exercer um pouco. Mas quando foi com o passar do tempo, o chamado na vida dele foi tão ardente que ele deixou a medicina para ir pastorear uma igreja, irmão. E eu fico dizendo, poxa vida, tu já parou para pensar? Uma pessoa que estuda, que investe, que se forma, que vamos dizer assim, né, às vezes é um alvo, é um sonho, é um desejo. A pessoa diz, rapaz, eu vou estudar para ser médico. E ela estuda e faz residência, e se forma, vai para a faculdade, investe, compra livros, faz de tudo. Aí ela vai se forma. Aí conhece Jesus. É mesmo. É interessante, esse camarada, né, esse pastor, no dia que ele se formou, passou no vestibular, eu estava na igreja quando o pessoal rapou a cabeça dele na igreja mesmo. Fulano passou no vestibular hoje, então aí ele lá naquela festa, o povo já veio com a máquina para rapar a cabeça dele. E ele passa o tempo, se forma, estuda tal. Quando acontece tudo isso, o Senhor diz, eu não chamei você para ser médico, não, chamei você para ser pastor. E ele, poxa vida, e agora? É a minha vontade ou a vontade do Senhor? É a minha vontade ou a vontade do Senhor? Aí começa a conhecer a palavra daqui a pouco de rapaz, vou fazer a vontade do Senhor. Vem mesmo. E deixa, né, vamos dizer assim, abandona a medicina para ser pastor. Eu digo, poxa vida. Ou seja, é a compreensão, querido, de que nós não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. É aquela situação que você está dentro de casa e a situação aperta e o confronto acontece e a afronta levanta e você diz agora, quem vai agir aqui? É Cristo que vive em mim ou é eu que vou fazer a minha própria vontade mesmo? E às vezes a gente age assim de uma forma tão natural, que aquilo se torna tão natural para nós deixar a gente viver mesmo ao invés de Cristo, que quando a gente deseja uma manifestação maior, a gente fica privado porque o nosso nível de obediência está lá embaixo, querido. E a gente precisa ter essa consciência de que quando a gente celebra a ceia, né, o apóstolo Paulo, ele disse que a gente deve, na verdade, celebrar dignamente. O que é celebrar dignamente, querido? É celebrar de uma forma digna daquilo que está fazendo, irmão.
Eu não sei se você já viu, né? Pode ser que você já tenha visto aquela pessoa que, no tempo das provas do colégio, ela filou e tal, e daqui a pouco aí diz, fulano, ele é considerado o primeiro da sala. Aí todo mundo diz, eu não sei como é que tu consegue aceitar um negócio desse, porque isso não é de forma digna. Tu filou, tu burlou aí, tu fez uma maracutaia aí. Isso não é de uma forma digna esses elogios que tu está recebendo, não. Agora aquele, né, que a gente às vezes vai para a formatura, o camarada diz, fulano de tal, não faltou nenhum dia, concluiu as coisas tal. Rapaz, aquela pessoa, ela recebe aquilo de uma forma digna, irmão. Porque ela chegou lá e disse, poxa vida, isso tudo que ele está dizendo aí, eu fiz mesmo. Então o apóstolo Paulo, ele diz que a gente precisa celebrar a ceia, irmão, de uma forma digna. Dentro daquilo que a gente já sabe. Não é que a gente não erra mais, a gente ainda erra, querido. Porque nós não sabemos de tudo, irmão. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente erra e entende isso, que a gente errou, a gente precisa ir diante de Deus ou de pessoas e dizer, me perdoe, me desculpe. Rapaz, eu não quero agir assim. Eu errei mesmo, me perdoe, eu vou botar força para não errar mais nisso. É uma atitude, irmão, que manifesta, né, Deus para a graça chegar e aquela capacidade de acertar se manifestar, querido. Eu estava dizendo hoje de manhã, eu fui na rádio hoje, nesse dia eu já estou ficando soltinho. Eu fui na rádio hoje, lá no programa, e eu estava dizendo, eu ouvi isso e eu acredito nisso, irmão. E um rapaz foi para a igreja, e ele começou a ir para a igreja, só que ele fumava, e ele disse, Senhor, fez uma oração, ele mesmo. Depois ele testemunhou isso, né? Ele disse, Senhor, eu fumo, não tenho nenhum desejo de deixar, mas se isso não te agrada, tira isso de mim. E pronto. E ele disse que fez essa oração no domingo, no culto do domingo. Segunda, terça, na quarta, ele disse que quando foi na mercearia, comprou a carteira de cigarro, tirou o primeiro, botou na boca e botou no bolso, que quando foi acender, não conseguiu mais fumar. E teve que jogar, se lamentando. Também eu não fumo, mas também eu não dou a ninguém. Pegou, quebrou tudo, jogou, nunca mais fumou. Porque havia uma atitude lá dentro de dizer, Senhor, não tem vontade de deixar isso não. Pela minha vontade eu não deixo. Mas se isso te desagrada, eu quero. Nós sabemos sim que vai ter pessoas que não vai ser dessa forma. Vai ter que buscar, vai ter que renovar a sua mente, vai ter que dominar a sua carne, vai ter que tomar decisões todo dia, ouvindo aquele bafo do diabo no ouvido, dizendo, vai besta, vai fazer isso, vai fazer a mesma coisa depois, viu? Tu vai perdoar, fulano vai fazer a mesma coisa. Tu vai relevar, fulano vai dizer a mesma coisa. Tu vai, não vai dar atenção, fulano vai fazer de novo. E a pessoa dizer, tá bom, Satanás, mas eu vou fazer a vontade de Deus. Isso é viver Cristo em nós, querido. E não mais a gente viver. É claro que quem vive, anda, fala, somos nós. Mas qual as atitudes que são? Será que é as de Jesus? Que nem eu estava vendo, né? Eu vim para cá numa live essa semana. E Tessalonicenses diz, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz, olha, rogo-vos, irmãos, que exortei os insubmissos, animei, né, os desanimados e consolei os fracos, e seja paciente para com todos. Ele disse, olha, seja paciente com todos. Agora, cada um você vai ter que tratar da forma que deve ser tratado. Não é para jogar ninguém para fora de primeira, de segunda, de terceira. Seja paciente. Agora, trate como é para tratar. E eu fico pensando, querido, quantas pessoas, né, não vivem numa vida de insubmissão, primeiro, à palavra, porque deixa eu te dizer uma coisa. Para que a gente se torne submisso a uma autoridade, nós já estamos sendo insubmissos à palavra. A não ser que a palavra ela seja chocada pela autoridade. Existe uma insubmissão bíblica, pastor? Existe. E eu posso mostrar para você em Atos, né? Quando eles disseram, olha, aqui não é para pregar esse negócio de Jesus, não. E os discípulos disseram, olha, espera aí. Diante de Deus, vamos julgar aqui. É necessário obedecer primeiro a quem? A Deus ou a vocês? Então a gente não vai parar de falar daquilo que a gente tem ouvido e visto, não. Eles foram insubmissos às autoridades? Foram. Porque as autoridades queriam ir de encontro à verdade maior, que era Deus, que era Jesus, era a palavra.
Mas no restante, querido, eles não estavam toda hora quebrando regras e sendo insubmissos e sendo desobedientes, porque eles agora eram crentes e quem mandava na vida deles era Jesus, e Jesus tornou eles os rebeldes da cidade. Não, irmão. Jesus treinou eles a ser o exemplo, querido. A quem honra, honra, a quem respeita, respeito, a quem tributo, tributo, e anda dessa forma. Vamos ver para aí. E eu acredito que as pessoas ouviam, né? Claro. Esses são ladrões. Eu tenho que tributar esses ladrões? Tem. Quem mandou? Jesus. Mas, Senhor, o Senhor não podia liberar a gente disso, não? Não. Vê mesmo. E eles decidiam viver assim, querido. Dar a sua própria vida, irmão. Em prol do Evangelho. Não estou falando no sentido de dar a vida nem no tempo. Estou falando de dar a vida, dar a vida. Vai morrer pelo Evangelho. Ele disse, não tem problema, vou para a casa do Pai hoje. Mas eu vou digno da maneira que é para ir mesmo. Vê para aí. Hoje a gente vê crentes, querido, que são desobedientes e rebeldes dentro da igreja, irmão. Não, também não é para fazer assim não. Também só quer mandar. Também só não sei o quê. Eu vou te dizer uma coisa, essa frase me veio para me dizer hoje, olha, ser crente, querido, não é para desmantelado, nem para covarde, irmão. Nem para frouxo. Ser crente é para quem deseja ser rochedo mesmo. Senhor, eu não me toro nisso. Ah, mas todo mundo vai tirar onda contigo. Não tem problema, eu não me toro. Não é uma coisa para aquilo. Ah, eu vou, mas eu só faço a minha vontade. Ei, então tu está fora do que é estar em Cristo. Porque estar em Cristo não é fazer a nossa vontade, querido. É fazer a vontade dele. Ainda que seja contra as autoridades. É para aí. E eu digo, meu Deus do céu, eu tenho refletido nesses dias, irmão. Porque se eu desejo mais de Deus, eu preciso, querido, desenvolver um nível de obediência maior a Deus, irmão. Porque senão não posso ter uma expectativa maior, se eu não tiver uma disposição para obedecê-lo num nível maior, irmão. Isso seja em que for, seja na minha casa, com a minha esposa, ou a esposa com o marido, isso seja no sentido de ir no trabalho, ou na igreja, ou em qualquer coisa que eu for fazer, ou em uma regra natural que seja estabelecida por uma autoridade. Se eu não estou disposto a obedecer isso, querido, como eu posso estar desejando uma manifestação maior de Deus, irmão, na minha vida? Que fica, né? A gente ouviu o testemunho do Luciano Subirá uma vez, de um companheiro de ministério, que o cara estava em cima da cama, perto da morte, e ele disse que abriu-se uma visão, e ele percebeu o anjo da morte chegando para pegá-lo. E ele disse, ei, eu não vou morrer agora. Porque a Bíblia diz que aquele que honra pai e mãe vai viver muitos longos dias na terra. E eu honrei meu pai e minha mãe até os últimos dias. E ele disse que aquele anjo fez como que sumiu dele, sumiu junto com a doença, ele se encontrou sarado em cima da cama instantaneamente, querido. Porque se levantou com uma palavra diante de uma situação que ele vivia. Da palavra que ele vivia. Não era somente uma palavra que saiu da boca dele. Era uma palavra que ele vivia, querido. E a gente precisa tomar, irmão, levar a sério essas coisas. Pode ser que a gente não viva uma experiência dessa. Louvado seja Deus. Mas pode ser que a gente viva em outra área, querido. Ou pode ser que a gente viva em outra, quem sabe? Não está escrito que todo mundo vai viver a mesma experiência. Mas está escrito que todo aquele que crê vai ver a glória de Deus, irmão. Então qual é a área? Eu não sei, meu querido. Pode ser que seja na tua saúde, pode ser que seja na tua família, pode ser que seja nas tuas finanças. É necessário entender isso. Porque quanto mais nós tivermos convicção, nós precisamos a cada dia andar de acordo, irmão. Também por outro lado, não é aquela pessoa, porque tem pessoas que elas obedecem cegamente sem entender nada. Não tem nada da palavra, então ela não pode reivindicar nada. Ela vai dizer assim, eu sou obediente. Pronto, eu ouvi uma frase nesses dias. Por que coisas ruins podem acontecer com pessoas boas? Claro. E não tem acontecido direto aí? Pastor, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Porque pessoas boas, querido, muitas vezes elas não têm a palavra para se defender com o escudo da fé e a espada do Espírito. Elas são pessoas boas, querido. São pessoas que fazem ações. São pessoas que dão coisas, e isso é para os crentes fazer também, no nível a cada dia mais alto. Mas se nós não tivermos a espada e o escudo, como a gente vai se defender e atacar?
Não é só pela bondade, irmão. Nós sabemos, né, que a chamada religião, ela é fundamentada na caridade. Ah, eu tenho que fazer porque em uma das versões de João Ferreira de Almeida, ele colocou que a fé sem caridade é morta. As pessoas pensam que caridade é aquela caridade que diz, eita, ao terminar o culto, nós vamos levar umas quentinhas, vamos levar uma sopa, vamos levar... É para a igreja fazer isso principalmente nesse tempo. Porque tem pessoas que estão perecendo e somos nós quem temos que alcançar elas mesmas, né? Mas não é esse tipo de caridade que ele está falando daquele amor, irmão, que nos leva a fazer a vontade de Deus antes que a nossa seja feita. Diga aí, você ter algo para fazer e ter algo de Deus para você fazer, você fica naquela, meu Deus, o que é que eu faço? Eu faço a minha vontade primeiro ou faço a vontade de Deus? Seja lá o que for, querido, seja lá o que for. Não é só aquilo que a gente diz, não, é porque hoje eu tenho que fazer isso mesmo, tudo bem. Mas se todas as vezes a gente tem que fazer aquilo mesmo e não a vontade de Deus, a gente tem que ter cuidado. Porque como vamos querer uma manifestação maior de Deus, irmão? Se nós não vamos elevando o nosso nível de obediência. Eu estava falando na live de sexta, eu estava dizendo, olha, nesse tempo, né, onde as pessoas consideram aí pandemia e tal, e a gente tem visto a cada dia, infelizmente, mas os filhos, um monte de filhos de Deus, tem ficado privado de ofertar e dizimar. Querido, não é a quantia, é a atitude de obediência. É a atitude de fidelidade ao que aprende da palavra. Isso vai nos colocar a cada dia dentro de uma condição de preservação, querido, de manifestação de Deus. Não é aquilo, quando a gente aprendeu um pouco sobre isso, né, no comecinho, a gente aprendeu uma coisa, tem dois tipos de pessoas que não dizimam muito na igreja. São aqueles que ganham pouco demais e aqueles que ganham muito demais. Porque aqueles que ganham pouco vão dizer, oxe, se eu for ofertar, se eu for dizimar, vai faltar até para isso. E aqueles que ganham muito vão dizer, Deus me livre, eu dar esse dinheiro todinho na igreja, e o pastor vai terminar enricando, e eu não nasci para trabalhar para enricar ninguém. Então esses dois grupos são os que dizimam menos, né? Até a compreensão da palavra chegar, e a pessoa dizer, não, peraí, para eu estar dizimando essa quantia alta, Deus tem me dado saúde, sabedoria, direção, para chegar a 90% a mais do que eu estou fazendo. E aquela pessoa que ganha pouco, ela vai dizer, peraí, pode ser pouco, mas a minha atitude de honra ao Senhor vai fazer Ele se manifestar ao meu favor, me dando sabedoria, me dando estratégia, me dando direção, para que isso possa ser aumentado. E a atitude de obediência dela vai trazer a manifestação de Deus, querido, trazendo suprimentos sobrenaturais, dando ideias, abrindo portas, e ela dizendo, rapaz, só Deus mesmo. Só Deus mesmo. Porque quando a atitude de obediência está lá, Deus, Ele opera, querido. Eu fico pensando, né, nesse texto que a gente citou primeiro, que eu só citei aqui, de Filipenses capítulo 2. A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte, irmão. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, até a morte, nós não estamos, né? Se a gente pudesse dizer aqui, nós ainda não estamos nesse preparo para ser obediente até a morte. Olha, vocês vão ter que sair pela rua agora, se morrer, morreu. E a pessoa, Senhor, peraí, eu quero viver mais um pouquinho. Nós não estamos nesse preparo todo para ser obediente até a morte. E a de Jesus foi de cruz, de uma maneira humilhante, né? Mas eu acredito que a gente pode se preparar para ser obediente a essas coisas que a gente vai recebendo mesmo. De poder estar conectado, querido. A Bíblia diz que a gente só cresce, irmão. Efésios capítulo 5, né? Efésios capítulo 4, a Bíblia diz que o corpo bem ajustado, pelo auxílio de todas as juntas e ligaduras, faz o seu próprio aumento em amor. Aí a Bíblia mostra que quando a gente está conectado, ligado, ajustado, a gente vai crescer, querido. O diabo não pode impedir o nosso crescimento, irmão, quando a gente está ajustado. Mas quando a gente está só querendo fazer a nossa própria vontade, não é nem o diabo, irmão, somos nós, pela nossa atitude de desobediência, que ficamos atrofiados. E eu posso te dizer, o diabo tem empurrado muita gente para o campo da incredulidade. Incredulidade leva à desobediência, querido. Porque a pessoa que crê, ela não vai, eu creio, mas eu não obedeço. Não, querido, aquela que crê, ela diz, rapaz, eu vou agir assim, eu creio nisso.
E a pessoa, não, rapaz, mas deixa de ser besta também. Mas eu creio nisso, eu vou fazer assim. Mas aquele que é empurrada para a incredulidade, ela só está esperando um pezinho, querido, para dizer, não, não me chame não, não me bote não, não vou fazer isso não, não, também não precisa fazer assim não, não, também não precisa a pessoa estar todo dia não, também não precisa a pessoa estar lendo isso não, também tem que orar também assim, pronto. Porque a incredulidade vai nos levando à desobediência, irmão. Ah, não, mas também, e luz com trevas se unem, aí pronto, daqui a pouco a pessoa está, que nem a gente vê aí, querido. Precisamos ser obedientes, querido. E eu quero ler outro texto aqui, porque se você tiver com vontade de ouvir, eu estou com vontade de falar hoje. 2 Coríntios, aleluia. Nós vamos cear essa noite. Aleluia. Oh, aleluia. Meu irmão, nós ainda vamos fazer grandes coisas nesse bairro. Ainda vamos fazer grandes coisas, meu irmão, que a gente nem imagina direito. Eu já estou começando a imaginar, então. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus é bom, irmão. Eu quero ler 2 textos para a gente encerrar. Eu tinha tanta coisa aqui, fazer que nem as pessoas quando estão começando a pregar, elas dizem, eu tinha tanta coisa aqui ainda, mas vou deixar para outra vez. 2 Coríntios, capítulo 5. Aleluia. Oh, aleluia. Versículo 14. 2 Coríntios 5, 14. Eu ainda quero ler esse texto aqui na versão, a mensagem, que eu tenho uns textos que eu gosto que só. Posso ler? Aleluia. Diz assim, vê. Pois o amor de Cristo nos constrange. Querido, essa palavra nos constrange no original, ela tem um sentido de nos deixar obrigados. Tem um sentido de nos deixar movidos a tal. De nos deixar compelidos a tal. Aí ele diz assim, vê, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Oh, aleluia. Um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem, aleluia, para que os que nasceram de novo, para que os que receberam a vida de Deus. Aí ele diz, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, ou ressurgiu. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, eu acredito que Jesus pudesse conversar conosco, ele ia dizer assim, eu vou morrer por você. Agora é o seguinte, a partir de hoje, você não vai viver mais para você, você agora vai viver para mim. Entendeu o negócio? Está feito, ok, fechou, eu vou morrer. Agora eu vou morrer por você, para que você não viva mais para a sua vontade, viva a minha vontade. Entendeu? Mas Senhor, eu vou lhe dar a minha vida, a vida eterna, aquela vida que não se acaba. Esse corpo teu vai se acabar, eu vou te dar outro corpo novo, tu vai viver a eternidade. Agora tu vai começar vivendo para mim aqui, ó para aí. E a pessoa, mas Senhor, eu tenho vontade de fazer tanta coisa. Ele disse, então, vai vendo lá o que é que tu tem vontade aí, vai jogando no lixo e vai pegando a minha vontade para tu fazer. Diga aí. É claro que a gente não aprende tudo num dia, não desce um download do céu e muda a nossa mente, né? Eu sei que algumas pessoas vão dizer, eu tenho a mente de Cristo, e é uma realidade, a palavra é a mente de Cristo, né? Que a gente a cada dia, quando vai renovando a nossa mente, a gente pode falar como ele falava, pensar aquilo que ele pensava, ter as direções que ele tinha, ou poder desfrutar de direções do Espírito Santo como ele desfrutava. Mas aqui ele está dizendo, ele morreu. Para os que vivem, os que receberam a vida, não vivam mais para si, querido. E eu queria ler esse texto aqui, eu tinha algumas coisas para falar aqui, mas a gente fala em outra oportunidade, que eu ainda vou estar por aqui pregando alguns anos. Aí, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Aleluia. 1 e 2. E eu quero encerrar com isso, tá bem? A gente cear. Aleluia. Você que está em casa. Eu também eu passei no grupo hoje e quero passar para você, até que está nos ouvindo pela FM 105.9, se você ainda está aí com o teu rádio ligado, teu ouvido aguçado.
Nós vamos lançar uma hashtag hoje aqui, tá certo? Que a igreja é essencial. Então, se você está na tua casa, você que está nos assistindo aí, você vai tirar a foto da sua ceia, da sua família e tal, e a gente vai colocar a hashtag igreja é essencial, querido. Ah, pastor, eu sou a igreja, eu também. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a igreja não foi estabelecida para viver solitária. Um membro de um corpo não anda solitariamente, querido. Um soldado, ele não vai e diz, não, hoje eu vou destacar aonde mesmo? Deixa eu ver. Não, hoje eu vou destacar na rua de casa. Não, amanhã eu vou destacar lá no outro lado da cidade. Não, querido, ele vai para o quartel, recebe o comando, e muitas vezes ele diz, rapaz, eu não gosto muito daquela região, mas eu vou ter que ir porque eu recebi um comando. Eu estava vendo uma reportagem, isso foi a ilustração que me veio no momento, tá bom? Não estou falando aqui de partidarismo nenhum, mas eu vi o presidente falando uma coisa interessante. Ele disse, sabe por que às vezes é muito melhor um militar em um cargo? Porque um militar ele passa uma parte da vida sendo treinado, que a missão dada é uma missão a ser cumprida ou a ser explicada porque ela não pôde ser cumprida. Não é aquela pessoa que recebe uma missão e diz, vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer. Não. É aquele soldado que recebe a missão e diz, missão dada, missão cumprida. Quando não pode cumprir, ainda explica, ó, não deu para cumprir, por causa disso, daquilo e daquilo outro. Mas manda os recursos que a gente cumpre. Diga aí. E a Bíblia nos chama de soldados, irmão. Diz que um soldado em serviço não se embaraça com os negócios dessa vida, porque o seu propósito é agradar aquele que o alistou para a guerra. Diga aí. É claro, deixa eu te dizer uma coisa, isso não nos priva, irmão, de ter momentos em família, de ter um momento com a esposa, de ter um momento com o esposo, de ter um momento de lazer, de ter um momento abençoado. Não estou falando nisso não, querido. Mas eu estou falando que dentre essas coisas, é para a gente fazer a vontade de Deus e não a nossa, irmão. Essa é a proposta. Não é aquele eu faço o que eu quero. Eu vou te dizer uma coisa, querido. Jesus está voltando e quando ele voltar, ele vai dizer, rapaz, continua fazendo aí o que tu quer. Pode ficar bem à vontade. E aí? Porque quando a gente lê, né, que muitos naquele dia dirão, Senhor, eu expulsei demônios, eu falei novas línguas, eu curei os enfermos. E eu fiquei meditando nisso, irmão. Tem pessoas que podem estar fazendo isso somente com aquela sensação, eu também posso, eu vou mostrar que eu faço. Jesus vai dizer, conheço não. Estava fazendo fora do propósito. E foi. Está fora. E agora, Senhor? Ele vai dizer agora, se tiver a segunda leva, espera para a segunda leva aí. Vê mesmo. Que constrangimento, querido. E eu não vou passar por esse constrangimento, irmão. Nem que eu tenha que moer a minha carne, ela para chorar, gritar, não tem problema, carne. Se você quiser chorar e gritar, fazendo a vontade de Deus, está tudo certo. Aí presta bem atenção, na versão a mensagem, né? Eu sei que na versão tradicional que a gente tem, eu já até já decorei, né? Que ele diz que, portanto, se ressuscitasses com Cristo, buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus, e pensai nas coisas que são do alto, e não nas que são da terra. Pois ele começa a mostrar que a nossa vida está oculta com Deus em Cristo. Mas só que aqui eu quero ler somente o versículo 1 e 2 para a gente encerrar essa noite. Aí ele diz assim, vê. Então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo, ajam de acordo com ela. Meu irmão, esse negócio aqui é poderoso demais. Se você que está em casa, se você que está nos ouvindo pela 105, se você que está aqui, está falando sério em viver a nova vida da ressurreição com Cristo, haja de acordo com ela, querido. E não segundo o que você pensa, ou segundo o que você acha, ou segundo a sua vontade. Isso não é viver a vida da ressurreição com Cristo. Eu sei que a gente não vive isso por causa de um culto, porque eu estou falando aqui, não é isso. Mas eu sei que a gente pode viver isso se todo dia nós tivermos a nossa dieta espiritual, de buscar a palavra, de desejar ter comunhão com Deus, de ter aquela disposição para fazer a vontade de Deus. É possível, meu irmão. É de glória em glória? É, pastor. Louvado seja Deus, mas é possível. Somos obedientes em tudo? Não.
Mas estamos correndo para cada dia ser mais um pouco? Sim. Aí ele diz, vê, estou já terminando aqui. Ajam de acordo com ela. Busquem as coisas norteadas por Cristo. Não é buscar as coisas norteadas pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Twitter, pelo Instagram, não. Busque as coisas norteadas por Cristo, querido. Aí ele continua dizendo, não fiquem se arrastando por aí, cabisbaixos, absolvidos como quem está à frente, com quem está à frente de vocês. Olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo. É por aí que devem seguir. Vejam as coisas da perspectiva dele. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Renovar a nossa mente, querido, e andar segundo a vida que já tem em nós, vai nos levar a ver as coisas na perspectiva de Cristo, irmão. Eu fico pensando, quando eu li isso, eu digo, como Cristo olhava, qual era a perspectiva que Cristo teria diante de um vírus desse? Qual era a perspectiva que Cristo tinha diante de um morto? Rapaz, não tem perspectiva aí. Se eu tivesse chegado antes, a gente poderia orar para ver o que é que Deus vai fazer. Mas agora, acabou. Não, olha, é o seguinte, eu até gostaria de fazer alguma coisa, mas eu não sei se é a vontade de Deus, então vamos orar para ver qual é a vontade. Não, querido, havia uma perspectiva nele, irmão. Está morta, ele dizia, não, está dormindo, a gente vai acordar ela. E o povo, ó, meu menino agora está com esse negócio, mangue dele, ele fica, pronto. Aí o povo ficou mangando de Jesus, irmão. Mas havia uma perspectiva diferente. Ele não via as coisas na perspectiva humana, irmão. Ele sempre via as coisas na perspectiva do alto mesmo. É claro que nós não vamos fazer isso por causa de um culto. E eu sei disso. Nem eu não vejo tudo na perspectiva de Cristo. Não vou dizer que não vim aqui para mentir. Mas eu posso te dizer uma coisa. A gente pode, a cada dia, aprender a ver as coisas, começando das pequenas, querido, na perspectiva dele mesmo. Porque se a gente começar a ver, a gente vai entender, querido, tem coisas que para nós, vai gritar para nós, é impossível, meu filho. Você vai dizer, não, mas se fosse na minha perspectiva, é impossível. Mas na de Cristo é possível, é o que crê. Pode ser que eu não esteja crendo agora, mas para a semana eu volto aqui, você vai ver se eu não vou voltar crendo mais. Então é essa a disposição que a gente precisa ter. Porque senão a gente vai querer viver uma vida somente no natural. Meu irmão, olha, nós não somos mais naturais, querido. Nós somos espirituais. E nós não estamos tentando, viver uma experiência. Tem um pregador que diz que nós não somos naturais tentando viver uma experiência espiritual. Nós somos espirituais, deixando de viver uma vida natural para viver segundo a vida de Deus que está em nós, irmão. E não é instantâneo. Instantâneo é o novo nascimento. Mas a vida, ela vai sendo desenvolvida pela compreensão da palavra, querido. Aleluia. Aleluia. Então, vamos levar a sério, irmão. Se a gente deseja viver essa vida da ressurreição com Cristo, precisamos a cada dia nos policiar, querido. Eu estava dizendo, que nesses dias que a gente passou em casa, algumas coisas sobrenaturais. Dentre elas, teve uma hora que, eu não sei se eu falei aqui na quinta-feira, que a gente ficou com umas ânsias de vômito, e teve uma hora que eu saí de madrugada, acho que umas 2h30, para vomitar sem ter nada, e de repente quando eu estava naquele momento de oração e vômito, que eu dizia, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor, os planos que o Senhor preparou para a nossa vida foram planos de paz e não de mal. Não foi plano disso, não foi plano disso, não foi plano disso. E de repente a palavra subiu dentro de mim, dizendo, a tua palavra é a verdade. Meu irmão, isso foi tão forte dentro de mim, que tudo que eu ouvia da palavra, era endossado ou adoçado, não sei como é, mas era endossado por essa frase, ecoando dentro de mim. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Isso começou a destruir, irmão, coisas que começaram a querer se levantar rápido, querido. Não foi uma coisa que eu ouvi de fulano, de cicrano, das ministrações que eu ouvi, e olha que eu ouvi muita. Eu acredito que quase ninguém passou a noite todinha aqui ouvindo só ministrações. Bota essa, bota essa, bota essa, bota essa, bota essa, bota essa.
Aí no outro dia bota essa de novo, bota aquela de novo. Mas isso foi uma coisa só, irmão, naquele momento. Que eu digo, poxa vida. Isso me levou a começar a compreender de que uma palavra sendo dada, irmão, ela pode mudar todo o curso da sua vida, não importa o rumo que ela esteja levando. Se uma palavra explode dentro, você vai dizer, peraí. Aquilo vai ficar como não é um fantasma, graças a Deus, mas é como aquele testemunho bom, que você vai fazer uma coisa e você lembra daquilo rápido, de eita, é verdade. Aí muda o curso. Aí daqui a pouco o diabo consegue trazer aquele pouquinho de sedução, aí você vai de novo a palavra tum, aí você, epa, volta logo. Porque a palavra, querido, o Senhor disse aquilo que Ele ensina, Ele lembra, irmão. Diga, Ele lembra. Ele lembra, irmão. E eu vou te dizer uma coisa, é tremendo demais. Fica de pé, a gente vai cear. Aleluia. Senão a gente vai para 10 horas aqui. Aleluia. Olha aí, ó, a irmã Michele já colocou aqui. A irmã Daniela, hashtag igreja é essencial. Vamos colocar isso nas fotos que a gente vai postar. A menina tirou algumas fotos aqui, a gente vai colocar uma foto dessa postada. Adriano, igreja é essencial, pá, bota lá. Aleluia. Então, queridos, olha, nós hoje estamos celebrando aquilo que Jesus nos ensinou, né? E Paulo, inspirado pelo Espírito e tendo comunhão com Jesus, sustentou isso, né? Nas doutrinas bíblicas, que ceiar é bíblico. E a Bíblia nos ensina que a ceia, ela deve ser feita de uma forma tão consciente da morte e ressurreição de Jesus, até que Ele venha, irmão. Eu sei de uma coisa, vai chegar um dia que a gente vai estar com o Senhor. A nossa mente não capta essas coisas bem não, mas a gente com Jesus, ceiando, querido, com aqueles que morreram antes de nós, ressurretos já, e a gente naquela grande ceia. Hoje a gente está aqui, né, nessa ceia, para que a gente não perca isso. Aleluia. Chega para cá. Glória a Deus. Aleluia. Você não sabe como eu estou feliz de estar aqui hoje. Estou feliz de estar todo dia. Tem dia que eu venho e digo, vou lá para a igreja. Fica aqui eu e o Senhor. Aleluia. Aleluia. Já foi crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu já fui crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Aleluia. Aleluia. Então, queridos, olha, o apóstolo Paulo ensinou, né, que Jesus, na noite em que foi traído, a Bíblia diz que ele pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que será entregue por vós. Eu sei que quando nós vamos lendo a Bíblia, vamos compreendendo a vontade de Deus, Jesus entregou o seu corpo, querido, para levar sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Porque a Bíblia diz que pelas suas feridas nós fomos sarados. Mas depois de cear, a Bíblia diz que Jesus pegou o cálice da nova aliança, pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que será derramado por vós. E a Bíblia mostra, né, que para aquele povo eles consideravam que o sangue como a vida da carne. E Jesus estava dizendo: olha, eu não vou me entregar pela metade por você, vai ser completo. Então eles entendiam bem a linguagem de que esse é o cálice do meu sangue que será derramado por vós. Jesus derramou a sua vida na morte, para que nós tivéssemos vida, querido. Mas Ele entregou o seu corpo para que nós pudéssemos viver uma vida de saúde também. É claro que nós precisamos fazer a parte que nos cabe, de cuidar dessa casa
que é a morada do nosso espírito, onde habita o Espírito Santo. Mas eu posso te dizer uma coisa: se você compreende essa verdade, querido, e a cada dia anda em obediência à vontade de Deus, cura pode vir no seu corpo agora, irmão. Você pode ficar livre de sintomas, você pode ficar livre de dores, você pode ficar livre de inflamações, de infecções, porque dentro de você habita o poder da ressurreição, querido. Dentro de nós também que estamos aqui, mas habita dentro de você também. Eu queria fazer isso aqui e me ver ao coração agora. Se você está aí do outro lado, nos escutando pela rádio, e você deseja fazer de Jesus Senhor e Salvador de sua vida, aí onde você está, você pode fazer essa oração comigo, que eu vou fazer agora, tá bem? E você será salvo aí. Depois você pode entrar em contato conosco, eu vou te dar mais uma vez o número do WhatsApp, e a gente pode te explicar com relação a isso, e pode te dar uma assistência, pode te instruir um pouco mais, e pode levar você a uma compreensão necessária para que você desfrute disso. Então eu queria que você fizesse isso. Senhor Jesus, eu não estou te vendo, mas eu acredito que o Senhor morreu e ressuscitou ao terceiro dia para me salvar. Nesse momento eu entrego a Ti a minha vida, e eu te peço, vem com o Teu sangue, e me lava, me deixa limpo de todo pecado. Espírito Santo, oh Espírito Santo, faça morada em meu coração, e nunca mais saia. Me ajude, me ensine a compreender a vontade do meu Pai para a minha vida, para que eu possa ser obediente, e a cada dia revelá-lo através da minha maneira de falar, de agir, de se comportar por onde eu passar, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. Se você fez essa oração, querido, bem-vindo à família de Deus. Você foi salvo. Nesse momento é uma festa no céu pela tua vida. Então eu queria que você ceasse, comesse do pão, bebesse do vinho. Aleluia. Obrigado, Pai, porque a tua obra foi completa. Obrigado, Pai, porque você não deu Jesus para se entregar pela metade, mas Ele se entregou por completo. Oh, aleluia. Bebe do vinho. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Você pode celebrar aí na tua casa, querido. Ele morreu, mas Ele está vivo. Aleluia. Oh, Tu és bom, Senhor. Jesus, tiraste o jugo dos nossos ombros. Aleluia. Levaste Aleluia. as nossas enfermidades. Nos deste tua vida em lugar de morte. Aleluia. Jesus, quebraste as nossas. Aleluia. 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 Que nos prendiam. Nos deste morada no seu amor. Diante de Ti, o teu povo se regozija. Nos fizeste teus filhos, teu povo, tua nação. Diante de sua presença, saltamos de prazer e nos deleitamos em Ti, enquanto a festa e júbilo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tava rindo comigo mesmo aqui. Tem que fazer outro buraco no cinto aqui, senão o negócio vai ficar complicado aqui. Rapaz, olha, eu queria mandar a graça e a paz para todo o pessoal que está nos ouvindo, tá bem? Você que está nos assistindo. Nós estamos encerrando o nosso culto. Queria mandar um alusão aqui para o pastor Ailson, né, que tem nos dado um suporte abençoado aqui nesses dias. Louvado seja Deus, homem de Deus aí, sua família, a irmã Wilma e a sua filhinha. O nome da menina é Johanna, né? Johanna. Tem hora que eu chamo outro nome, mas eu vou me acostumar com esse nome. Aí, também, rapaz, a graça e a paz para todos. Eu não vou estar... Pastor Nilson Lopes, rapaz, olha que honra.
Graça e paz aí, pastor, e a irmã Rose, né, a profeta de Deus, graça e paz. Deixa eu me ver aqui. A Jusilene Benício Ferro, a irmã Michele, o irmão George aí também, graça e paz, um abração. Deixa eu me ver aqui. Rapaz, o restante é da igreja, né? Assim, o pessoal é todo da igreja aqui, alguns não são. Mas Evangernê, Flor de Lima, graça e paz, Wanda. O pastor Marcos Valério, graça e paz, pastor Adeadson, que está lá em Pesqueira. Lielza, deve estar em Riacho. Graça e paz, povo de Deus. Olha, como você já sabe, a nossa igreja, ela é aberta de segunda a sexta, a partir das 3 horas da tarde, para você que deseja ofertar e dizimar, e também, principalmente para você que está passando por alguma privação ainda, está faltando algum alimento na tua casa, vem aqui, querido, nós temos alimentação para você também, não só espiritual, queremos socorrer você dentro daquilo que for possível, então vem aqui, e nós vamos com certeza poder te dar uma assistência. Se você diz, pastor, graças a Deus está tudo bem comigo, não está faltando nada, então faz assim, se você pode trazer algo, traz para cá, e com certeza outras pessoas serão beneficiadas, certo? Às vezes pode ser que para você 1 quilo de feijão seja insignificante, mas para uma pessoa vai ser uma grande bênção para ela. Então nós somos um corpo, querido, e vamos nos assistir com certeza, e continua rendendo graças ao Senhor. Está se aproximando o dia da gente aumentar o número de pessoas aqui. Nós vamos celebrar ao Senhor com força aqui, meu irmão. Já estamos, né? Vamos aumentar a força, porque vai aumentar o número de pessoas. Mas fica na paz. Olha, se você quer ofertar e dizimar, é online. Então, tem o número de uma conta aparecendo aqui embaixo. Está vendo? Aqui embaixo, né? Deixa eu ver aqui, está aqui. Pronto. Aqui embaixo. Aí você pode ver o número da conta. Ela ainda está no nome de Flaumir José dos Santos, tá bem? Porque essa é uma conta provisória. O diácono Valmir, ele faz parte da tesouraria da igreja. Pode ter certeza que você vai estar ofertando e dizimando em uma conta confiável. Porque, claro, se não fosse, a gente não faria isso, tá bem? E eu posso olhar na sua cara, posso olhar nos seus olhos e nos olhos de qualquer um, querido. E eu posso te dizer uma coisa. Nós tratamos essas coisas com serenidade, irmão. Nós não estamos aqui brincando de ser crente e nem queremos pegar o teu dinheiro, não, querido. Mas nós queremos a cada dia fazer com que o teu dinheiro possa pregar o evangelho também, como tem feito, e que Deus possa ativar princípios na tua vida financeira também, porque estão na palavra e a gente não vai deixar de falar disso, tá bem, queridos? Então fica na paz. Tem algumas coisas que a gente está precisando aqui. Eu não vou ter a menor vergonha, irmão, de falar disso aqui, não. Então te prepara, porque essa semana eu vou estar ministrando alguns dias. E aí nós temos necessidade de um equipamento aqui. Eu vou colocar para você participar disso também, tá bom? Então fica na paz, tenha uma noite abençoada. Não esquece, a foto que você tirou com a sua família ceando, ou da ceia, hashtag igreja é essencial. Aí você pode colocar Família Eu Valorizo. É claro que não só a igreja Família Eu Valorizo que quer ficar aberta, né? É para todo mundo, tá bem que nós somos um corpo. Então fica na paz, tenha uma noite abençoada e até terça-feira. Aleluia! Regozijai-vos no Senhor. Regozijai-vos no Senhor. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Regozijai-vos no Senhor. Regozijai-vos no Senhor. Alegria do Senhor.